Oi, oi, gente, é Cristina Surdo aqui. O dia que eu senti que era a hora de falar, abrir meu coração pro meu filho, falar algo que eu guardava dentro de mim, e que eu pensava que eu não precisaria falar nunca, né, sobre isso com ninguém, mas eu senti, né, no dia que eu falei, no dia que eu quebrei o padrão ancestral, né, que eu falei tudo que eu passei pros meus filhos, nesse mesmo dia eu senti que eu tinha que falar algo muito importante pro meu filho. Porque eu senti que eu tinha que falar pro meu filho? A minha filha, ela chegou pra mim e falou, né, que o meu filho, ele se sentia triste porque ele não foi planejado. Quando eu engravidei dele, eu tinha 16 anos, tinha quase 17 anos, e eu não sabia que ele carregava isso dentro dele, né? Essa tristeza, esse sentimento de que não foi planejado. Então, eles pensam que é tipo um fardo, né? Eu comecei a lembrar, eu até gravei um vídeo aqui falando de quando eu estava fazendo Ho'oponopono e que eu senti o que a minha mãe sentiu quando quando estava grávida de mim, né? Toda aquela dor, a tristeza. E, e eu carreguei isso comigo, né? Eu pensava que ela não gostava de mim, né? Pensava que eu não era amada. Eu sempre falava assim, quando era criança, que a minha mãe amava os meus irmãos, mas não me amava. Tinha esse sentimento. E eu comecei a juntar novamente, né, gente, os pontos. E eu falei, não, eu não posso deixar o meu filho carregar isso. Eu vou falar a verdade pra ele. De quando eu estava grávida dele, de toda a dor que eu senti, né, que foi a maior dor que eu senti na minha vida, e que talvez ele tenha sentido isso, que às vezes ele pode, né, tá sentindo que não foi amado, que ele é um fardo. Só que eu falei que desde quando eu era novinha, eu já me imaginava sendo mãe, que eu queria muito ser mãe, né? Imaginava trocando fralda. Eu falei que ele realmente não foi planejado, mas quando eu descobri que eu estava grávida dele, eu já amei muito ele, né? E eu falei pra ele, não queria casar com seu pai, porque eu não gostava do seu pai. Eu amava, né, outra pessoa, e não consegui, não deu pra gente ficar junto. E foi aquele desespero, né, que ele descobri depois que eu tava grávida de uma pessoa que eu não amava. E os meus pais falaram que eu tinha que casar. Aquilo foi, assim, a pior coisa, né? Pior coisa. Gente, como assim? O que eu queria ter ouvido dos meus pais, né? Era eles falarem pra mim, né? O que você quer fazer, o que o seu coração quer fazer. Eu com certeza ia falar pra eles que eu não queria casar, mas os meus pais, eles eram muito preocupados em ficar pensando assim, o que os outros vão falar, né? O que os seus avós vão falar. Então eu queria que tudo fosse certinho, né? Não importa o que você quer, o que o seu coração quer. Precisa fazer o que é certo, né? Aos olhos dos outros. E eu me senti assim,
como se tivesse acabado a minha vida ali, né? Falei, não tenho o que fazer. Então, essa vai ser a minha vida daqui pra frente. Eu vou casar com uma pessoa que eu não amo. Eu vou ter que me acostumar, né? Vou ter que me forçar a gostar, a viver, porque vai ter que ser assim. Então eu expliquei tudo isso pro meu filho. Gente, eu não sei nem como eu consegui explicar, mas eu acho que a dor de você deixar ele, né, a dor de deixar ele confuso, assim como eu já estive confusa no passado, sem entender várias coisas. Eu não queria que ele passasse por isso. E eu fui falando, abrindo meu coração, né? E, gente, por incrível que pareça, o meu filho, ele entendeu muito bem, né? A gente pensa que vai ser tão difícil, né? Pensa que a cabeça deles vai ficar tão confusa e, na verdade, não. Igual eu falei no outro vídeo que eu rompi o padrão, né, ancestral. Falar a verdade, o que tem no seu coração, né? Abrir a verdade é o que liberta, né? Não é o silêncio, não é você manter em segredo e deixar ali porque você acha que ficar em silêncio, ficar quietinho é o melhor caminho. Há muito tempo eu pensava que fazer isso era, né, o certo, mas não. Agora que eu falei assim tudo para ele, abri meu coração, eu vi que foi isso que trouxe luz, né, pro coração dele. E quando eu falei que era a minha dor, né, porque ele tava ali durante 9 meses na minha barriga e eu sentindo toda aquela dor de amar muito uma outra pessoa, não poder ficar com essa pessoa, ter que casar com alguém que eu não amo, não ter o apoio de ninguém, ter que fazer o que era certo, né, aos olhos dos meus pais. Eu estava assim completamente assim confusa, né? Eu sentia raiva de mim, eu sentia medo, eu sentia tristeza, eu não conseguia comer, né? E a única coisa que eu conseguia fazer era ficar limpando a casa, limpando a casa, né? Porque para tentar ver a minha mãe mais feliz, porque ela tava assim muito triste comigo. Imagina uma adolescente, né, de 17 anos, quase 17 anos, grávida, né? Então, para ela foi algo assim muito terrível, né? Muito bonitinho a reação do meu filho, né? Que eu pensava que ele ia ficar tão assim chocado e não, né? Foi assim muito bonitinha a reação dele. Só sei que foi assim muito bom pra mim. E o Ho'oponopono fez, né? Eu enxergar tudo isso, gente. Tanta coisa, sabe? E foi assim, passinho por passinho, né? Fui fazendo Ho'oponopono, foi aparecendo uma coisinha, eu fui fazendo, eu fui limpando, fui fazendo, eu fui avançando. Aí eu continuei fazendo, foi aparecendo mais coisas, eu fui avançando. Então ele vai sempre mostrando, né, o próximo passo para você. Ele vai deixando o caminho mais claro e vai mostrando, e você vai avançando e tudo vai melhorando, tudo vai, né, tudo vai se encaixando, vai dando certo, vai aliviando o seu coração, né? E gente, não tenha medo de abrir o coração de vocês, sabe? Às vezes você pode ter assim, ter criado assim uma armadura, né? Por causa
de tanta coisa que passou. Imagina, cada um tem, né, as suas dores, né, algo que você passou, que faz você fechar seu coração, faz você não abrir seu coração. Mas imagina se eu tivesse o Ho'oponopono me mostrando o que eu tenho que fazer e eu ali, né, falando não vou fazer porque isso é doloroso, dói, eu não quero voltar atrás, não quero olhar para isso, né, olhar, né, para isso, e eu não quero. Imagina, gente, eu ia deixar o meu filho a vida inteira com esse sentimento, com esse ponto de interrogação, com essa dor que nem era dele, né? Agora eu consegui dar nome ao que ele sentia, ao que era, né, que antes ele não conseguia dar nome, né? Por que que eu sinto essa tristeza? Por que que eu sinto essa dor silenciosa? Da onde vem? Será que eu que sou estranho? Será que eu não sou amado? E na verdade, ele só carregou o que eu estava carregando, né? Durante 9 meses ali, toda a dor do meu passado, do que eu senti, do que eu passei. E agora, né, para ele tudo se encaixou. Então ele consegue seguir, né, a vida dele em paz, né, com ele sabe que ele não é estranho, ele sabe que ele foi amado, né, que ele é amado, muito amado. E, gente, eu não consigo nem descrever a sensação do depois, sabe? Que é uma coisa tão boa. Não é um bicho de 7 cabeças. É você que tá criando, né? Tá imaginando que vai ser algo assim, né? Mas depois que você faz, você vê, fala, nossa, não era aquilo tudo que eu imaginava. E eu senti paz depois disso. E é isso que você vai sentir, né? Depois que você avançar. Então, esse nariz. Gente, já passou, sei lá, mais de uma semana essa minha gripe não melhora. Você não tá satisfeito com a sua vida, né? Porque a gente sabe, gente, o nosso coração, ele sabe quando a gente não tá satisfeito com a nossa vida. E você não sabe o que você precisa fazer. Você só precisa fazer uma coisa. Ho'oponopono, da sua casa. A olho nu, você não tá vendo a limpeza sendo feita, mas ela tá sendo feita, a limpeza. Vai limpar e vai te mostrar o que você precisa fazer. Vai mostrar na sua frente ali, olha, agora você tem que fazer isso. E você vai e faz, sem medo. Isso que eu queria vir aqui falar pra vocês, que tudo vai dar certo pra vocês também, tudo vai... vocês vão sentir paz no coração de vocês, né? E só precisa tá fazendo todos os dias, tirar um tempinho. Não precisa vocês fazer 108 vezes, mas se vocês quiserem fazer, escutar o áudio, né? Tem a playlist do áudio que vocês podem estar escutando, mas vocês podem fazer vocês mesmos, né, no pensamento. Faz 5 vezes, vai aumentando 10 vezes, né? Sentiu aquela coisinha ruim, eu não sei o que que é, começa a repetir na sua mente. Gente, é tão fácil, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.